Olá, pecadores, pecadores em geral, pecadores CCBistas, pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça, o único caminho, a igreja verdadeira, o único aprisco. Olha que você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. Só aqui nesta bagaça você tem os santos palavrões. Só que também você tem os pães da proposição. Bolos asmos, coscorões asmos, untados, feitos com puro flor de farinha, o azeite puro, tudo puro. Aqui você tem pasta de figo, cachos de passas. O canal aqui, o canal do Cavaleiro, é o canal que mana leite, mel, azeite, vinho, trigo, cevada, lentilha, milho, favas, todos os cereais para se fazer os pães da vida. E aqui temos vinho aromático, vinho para alegar a vida, mel, manteiga. Para beber temos água do poço de Efrata. Aqui tem umas pedras preciosas, azeite para unção. Vou julgar aqui um caso. Tá rolando um babado que aconteceu na congregação lá de... Como é que é? Deixa eu pegar aqui. Lá do... Estrada do Engenho, lá no Rio de Janeiro, em Bangu. Um cooperador, acho que ele renunciou. Houve uma treta lá dentro da igreja. E eu vou contar e eu vou analisar o caso aqui. Porque aqui nesse canal, aqui, meu filho, bode é bode e ovelha é ovelha. A balança aqui nesse canal, pecador é pecador, culpado é culpado, inocente é inocente. Não vem dar uma de soninha toda pura aqui não, meu filho. A balança do Cavaleiro não é corrupta. Aqui não alisa, não. Balança corrupta critica o ministério, condena o ministério e passa a mão nos pecadores CCBistas. Mas aqui não tem esse negócio. Porque o ministério é assim, porque os pecadores CCBistas também são assim. Eles são iguais. Então aqui o Cavaleiro não alisa ninguém, não. A balança do Cavaleiro não é corrupta. Aqui não tem dois pesos e duas medidas. Sabe? Então o Cavaleiro não se corrompe para pegar, alisar os pecadores CCBistas, sendo que eles é culpado, e eu vou lhe explicar aqui por quê. Então tá rolando um babadão aqui, uma nota de esclarecimento de um tal jovens lá da Estrada do Engenho que saiu em defesa do cooperador. Vê só, gente, irmandade saindo em defesa de cooperador. Cooperador, pai, esses caras do ministério, eles não amam a irmandade. Eles sugam o sangue da irmandade. Quando eu vejo gente, velho, defendendo o cara do ministério no juízo, porque o cooperador lá foi sentado, porque o ancião foi sentado, esse é gente, velho, sem um pingo de senso. Olha, se você não tiver senso de juízo, senso de justiça, não tiver discernimento da coisa, faz isso que nem esse povo, vira e mexe, acontece esses casos, e a irmandade sai em defesa do cooperador jovem, do cooperador, do ancião. Povo, gente estúpida, rapaz. Gente sem senso de juízo, sem senso de justiça. Gente que não sabe discernir. Gente que não tem discernimento. Gente que não sabe discernir o que é lícito do que é ilícito. E aí sai em defesa de ministério. E aqui tem um tal de manifesto aqui, ó. Eu vou ler aqui o manifesto que essa tal mocidade lançou. Esse manifesto está lá no perfil deles no Instagram. Está aqui, ó, o manifesto deles. Ó. Eles publicaram e nem deixaram oportunidade para se comentar o caso. Aqui, ó. Aos irmãos e demais membros de nossa comum, viemos por meio desta
esclarecer um ocorrido que gerou grande comoção. Comoção. Não. Vê só por quem esse povo se comove. Comoção. Vê só por quem eles têm comoção. Gente sem noção, velho. Eles ficaram comovidos. Tem um vídeo aí do acontecido, eu não consegui achar, não. Tem um vídeo aí de um barulhinho dentro da igreja, como sempre acontece. Uns espirnil ali, mas não dá em nada, porque o ministério decidiu. Então aí, CCBista, aqueles Romero, aqueles... porque o santo cooperador caiu do altar. Então aqueles Romero se dói e faz aquele barulhinho quando o santo cooperador cai do altar. Aí eles gritam, mas depois volta tudo normal. Então aqui está comovido, grande comoção em nossa igreja. Recentemente, nosso cooperador do ofício foi afastado de seu ministério sem que houvesse uma justificativa clara por parte da liderança. Esses caras, esses Zé Mané aqui, eles querem uma manifestação clara do afastamento do cooperador. Se na congregação, tanto por cooperador, tanto por ministério, por irmandade, se não tem, é tal de manifestação clara. Na congregação, todo mundo que peca, peca escondido, meu filho. Peca escondido. Na congregação não tem nada claro. Claro, na congregação é só os testemunhos, que aí eles inventam aquelas obras, ou diz que Deus fez. Ali, quando é favorável a cada um deles, independentemente se é ministério ou irmandade, aí eles testemunham lá, aí eles querem, seja claro, público. Mas qualquer coisa que seja, acontece uma família tradicional na congregação. Uma família tradicional, aquelas que o patriarca lá batizou lá nos anos 30, 40, 50. Aí ele casou com a CCBista, aí teve filho, neto, bisneto. Aí tá quase todo mundo está dentro da congregação. Uns 40, 50, tudo espalhado para o Brasil. Se acontecer algum desses aí, der um escândalo, você acha que aquela família quer que seja público? Manifestação. Você acha que eles querem? Não querem, meu filho. Quer com os outros, mas com ele não quer. Então na congregação é assim. Quando é com cabra, aí ele não quer que seja manifesto. Quando é com outro, ele quer. Entendeu? Porque na congregação é assim, meu filho. Não tem inocente na congregação. Aqui, ele quer, o ministério, aqui, ó, recentemente, nosso cooperador do ofício foi afastado de seu ministério sem que houvesse uma justificativa clara por parte da liderança. O cooperador foi afastado, perdeu o ministério, o povo quer justificativa, por quê? Se esse cooperador é inocente, o cooperador é inocente. Você tem certeza que esse cooperador aqui é inocente? Por que esse cooperador que perdeu o ministério, o cooperador que ele perdeu o ministério, ele tem o poder de fazer uma reunião, assim, na casa daqueles que defendem ele, e de esse cooperador dizer por que foi sentado, por que perdeu o ministério. Esse cooperador ele tem. E por que esse cooperador não faz isso? Ele foi injustiçado? Foi. Por que ele não diz essa irmandade que apoia ele, por que ele foi sentado? Por que ele perdeu o ministério? Qual foi a acusação? Teve uma reunião lá dele e o ministério. O ministério forçou a ele renunciar, coagiu ele renunciar. Por que ele não vai na casa dizer, irmandade, vocês que me apoiam aí, eu vou marcar aqui na casa de alguém e eu vou contar para vocês o que aconteceu. Por que ele não faz isso? Por que ele não faz? Rapaz, se liga na parada, rapaz. Acho que o cavaleiro aqui é otário, rapaz. Está reclamando de manifestação, está dizendo que não teve transparência. Por que o cooperador foi injustiçado? Ele acha que foi?
Por que que ele não conta aquela irmandade onde ele atende, que está defendendo ele ali? Por que que ele não conta o que aconteceu? Se ele tem ficha no cartório, se ele tem reputação ilibada, por que que ele não se defende? Por que que ele não conta para a irmandade? Apesar dos insistentes pedidos da congregação do povo para que fossem apresentadas razões concretas para tal decisão, nenhuma explicação foi dada. Por que que esse cooperador que foi sentado, que perdeu o ministério, por que que ele não diz o que aconteceu lá na reunião? Por que que não diz? Porque o povo, meu filho, o povo é idólatra. Ele põe a mão no fogo por uma pessoa sem saber. Aqui o cooperador, se é inocente, ele não vai falar nada para a irmandade, o que aconteceu, porque achando que lá na frente vai voltar para o ministério. É isso. Se não é, por que que ele não conta? Cara, deixe de ser inocente, deixe de ser estúpido, ignorante. Sabe? Aqui não tem gente inocente aqui. Sabe aquele cooperador, sabe aquele cara do ministério que eu fiz um vídeo aqui, dizendo que quando um cara do ministério pede o ministério, tem coisa muito pior do que... Em muitos casos tem mesmo. Quem é inocente, meu filho? Se você for inocente, só tem alguma coisa de você ficar calado. Se você for inocente mesmo, limpo de mão, puro de coração. Mas assim mesmo você ainda fala alguma coisinha. Sabe? É quando Deus manda você dizer, olha, não, eu vou fazer aqui um movimento. Você foi injustamente, tal, 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 tal. Eu vou fazer aqui um movimento. Mas assim mesmo, você vai ter uma chance de explicar para alguns irmãos o que aconteceu. O ministério não conta. O cara que sai do ministério e é forçado a renunciar, ou renunciou, ele não conta por que que ele saiu do ministério. Não conta, meu filho. Ele não conta a real. Ele não fala a real. Além disso, continua aqui. O cooperador foi coagido a declarar publicamente que havia entregue seu ministério por vontade própria, sem a oportunidade de se explicar diante da igreja. Por que que ele não chama aquela igreja que ele sabe que é defensora dele? Por que que ele não chama em algum lugar? Não precisa ser na congregação. Olha, marca uma visita na casa do irmão ou na casa dele e chega lá e explica para aquela irmandade o que aconteceu. Por que que ele não faz isso? Por que que ele não faz isso? Porque tem ficha no cartório? Cara, não seja idiota. Não seja idiota. Não se ponha a mão no fogo por ninguém. Não precisa ser na igreja. Ah, na igreja não pode. Vai lá, meu filho. Explica lá a irmandade, o que aconteceu, irmão? Chega lá na irmandade e diz, ó, irmandade, o seguinte é isso, tive uma reunião, o ministério tirou meu ministério, eles alegaram que foi por causa disso, por causa disso, por causa disso, mas eu não fiz isso, não fiz isso, não fiz isso, eu não devo isso, eu não devo aquilo, eu tô inocente na questão. Eles tiraram meu ministério. Agora vocês não precisam quebrar o pau aí não. Deixa na mão de Deus, mas eu não tenho culpa de nada. Sabe? Por que que ele não faz isso? Ou senão, ele perdeu o ministério por causa de algo, aí ele chega dessa irmandade e diz, ó, irmandade, eu perdi o ministério por causa disso aqui. Eu tropecei nisso aqui e perdi o ministério por causa disso. Segundo lá o artigo 9 do Estatuto, eu não posso ficar mais no ministério por causa disso e disso, ou se é dívida, ou se é não sei o quê, ou se é não sei o quê, eu não posso mais no ministério. E explica a irmandade. Ó, irmandade, eu tropecei nisso aqui. Eu fiz isso aqui e não posso mais atender a obra. Ou eu vou ficar aqui sem atender a obra até resolver essa parada aqui. Aí, quando eu resolver essa parada aqui, aí vamos ver. Vocês não precisam ficar fazendo barraco aí, não. Por que que não faz isso? Qual foi o motivo que o ministério disse para ele não atender mais a obra? Por que que ele não chega na irmandade e não fala isso? E aí a irmandade não fica fazendo um escândalo, quebrando tudo, fazendo barraco dentro da igreja? Por que que ele não fala para a irmandade? Por
Porque esse povo, velho, eles não são regidos pelo senso de justiça, pelo senso do ridículo. Eles não têm vergonha na cara, eles não sabem se comportar, eles não sabem andar na vida de Cristo. Eles não entendem, eles não sabem as pisadas do Senhor Jesus. Eles não sabem como fazer o que é certo do que é errado. Aqui, esses idiotas aqui, que tem um vídeo aí, que fizeram um barraco dentro da igreja, eles saem cegamente defendendo o cooperador, achando, pondo a mão no fogo pelo cooperador, botando a mão no fogo que o cooperador é inocente. E se o cooperador não é inocente? E se o cooperador tem ficha no cartório? Se o cooperador tropeçou lá em alguma coisa? O cooperador não vai explicar, o cooperador não vai assumir o tropeço que ele deu de não poder atender a obra. O cooperador não vai chegar nessa tal irmandade e dizer e confessar, e aí a irmandade fica defendendo um cara que muitas das vezes é culpado. Sabe? Porque esse povo não tem senso de juízo. Ele não tem senso de justiça. Eles não sabem o que é justiça. Eles não sabem o que é retidão. Eles não aprendem, eles não querem aprender. Eles nunca foram na igreja com essa intenção. Ah, na igreja não tem. Eles nunca buscaram na Bíblia o caminho da retidão, o caminho da justiça, o caminho do bom senso, o caminho do juízo, o caminho da equidade. Eles não querem aprender isso, porque isso não interessa para eles. Então esse povo sai defendendo com unhas e dentes a sua imagem de escultura, o cooperador, o ancião, o cooperador de jovem. E aí sai pondo a mão no fogo, sai defendendo um cara como se muitas das vezes o cara é culpado, o cara tropeçou naquilo lá e ele não pode atender o ministério. O cara do ministério que foi sentado, forçado, fica posando de inocente, para não ficar mal com a irmandade, fica posando de inocente. Aí fica fazendo barraco dentro da igreja. E se o cara, o cooperador, é culpado? Se você que está me ouvindo aqui, você quer se salvar, você está no canal do Cavaleiro aqui, porque você acha que o canal do Cavaleiro aqui tem senso de juízo e de justiça. Se você, meu filho, não tiver senso de juízo, se você não aprender o que é juízo, o que é justiça, o que é retidão, o que é bom, o que é mal, discernir a coisa, você, vai manchar suas mãos de sangue. Você vai condenar o justo numa questão dessa e vai absolver o ímpio. Aqui que você vai tropeçar no salmo que o rei Davi disse: limpo de mão e puro de coração. Você não sabe andar na vida. Você não aprende a andar na vida. Então você vai defender o pecador e vai condenar o justo numa causa. Você não sabe inquirir a coisa. Você não sabe arguir a coisa. Você não é instruído em justiça, rapaz. Então você vai sujar suas mãos de sangue. O sangue que a Bíblia fala não é sangue de você pegar uma faca, uma espada. Não, é sangue assim. Você sai defendendo um cabra que é pecador. E muitas das vezes, claro, se você vai defender um cara que é pecador, você vai absolver, você vai condenar um inocente. Esse povo aqui está comovido, que nem disse aqui no início, está comovido porque o ancião foi sentado ou perdeu o ministério. Olha, lá na congregação, essa mesma congregação, se é um irmão, por exemplo, Deus chama um irmão, vem de lá de outra terra, vem de lá do Nordeste, vem de lá do Acre, vem de lá do Pará, vem de lá do Tocantins. Aí está morando ali, foi morar ali, fazer comum na estrada do Engenho. O irmão não é batizado de novo, não tem família tradicional ali na cidade, não conhece ninguém, não tem parentes importantes, não tem dinheiro. Aí um irmão desse fica congregando ali, fazendo comum ali, 5 anos. Se ele dá um tropeço e perder a liberdade, esse povo aqui vai defender se comover por ele? Não vai, meu filho, não vai.
Porque o povo da congregação é corrupto de entendimento, é balança torta. Eles só se comovem para defender um cooperador, para defender um cooperador oficial, para defender um ancião, um diácono. Aí eles se comovem, porque é gente do ministério. Mas ninguém vai se comover pelo um Zé Mané qualquer. Não, um Zé Mané qualquer, o ministério tira a liberdade dele, ninguém nem fica sabendo. E aí eles vão malhar o Zé lá. Porque Zezinho não tem parentes importantes, não é nada. Está ali pouco tempo, é novo de batizado, é um neófito. Ninguém vai se comover para defender o Zezinho. Mas para defender o cooperadorzão de jovem, ou o ancião, e se tiver dinheiro muito mais, aí todo mundo fica comovido e aí fica fazendo barulho. Porque um povo, velho, sem instrução, é um povo que não segue as pisadas do Senhor Jesus. E as pisadas do Senhor Jesus são pisadas de retidão, meu filho. O Senhor Jesus não passa a mão na cabeça de bode. Não, nem puxa, fica alisando barba de bode. É bode, é bode. É ovelha, é ovelha. Então esse povo sai, põe a mão no fogo pelo cooperador sem saber o que o cooperador fez. E aí já sai defendendo o cara. Ah, mas eu conheço esse irmão. Aí eu conheço esse irmão. Aí esse irmão. E daí, mano, na vida particular dele, você não sabe o que esse cabra anda fazendo. O que ninguém anda fazendo. Lá no trabalho, lá no dia a dia, lá nos afazeres, quando não tem crente de um lado, o cooperador olha para um lado, não tem ninguém, olha para o outro, não tem CCBça nenhum, olha para frente, nada, tá só ele ali, você não sabe o que esse cara faz. Ou deixa de fazer. Você não sabe, meu filho. Como é que você vai pôr a mão no fogo assim? Sabe por que é cooperador? Só por causa do crachá? Sabe? Tem muito padre que foi condenado por pedofilia. A Igreja Católica está cheia de gente líder por escândalo. Dentro da congregação já teve muito ancião que teve vários problemas aí secretamente. Agora, quando é um cara da cúpula, aí se comove. Mas deixa o Zezinho lá tropeçar, ir lá e perder a liberdade, vê se tem essa comoção toda. Não tem, meu filho. Você sabe que você sabe que um irmão anda fazendo secretamente e oculto lá no trabalho? Você sabe se está? Por que o cooperador não diz? Por que foi sentado? Por que o cooperador não dá satisfação? O ministério não dá, em muitos dos casos, que o ministério tem medo, o ancião tem medo. Porque aí, se ele disser por que o cooperador foi sentado e isso e outro, o cooperador pode se irritar e pode processar os caras. O ministério tem medo, claro. O departamento jurídico do ministério da congregação, vindo do Brás, o departamento jurídico, é quem instrui o ministério a não dizer porque o cabra foi sentado ou perdeu o ministério. Porque vai que o cara lá tem um problema, teve um caso lá com mulher. Vai que o cara lá do cooperador teve um caso lá de dívida ou alguma treta lá. Que nem aquele lá do Ceará, sabe aquele cooperador do Ceará? Que ele foi assassinado porque ele devia dinheiro a agiota. Se o ministério conta, pode dar problema. Por quê? Não, o cara lá morreu. Mas em outros casos, ou até os parentes do cabra que o ministério disse por que ele foi sentado. Porque aí pode o departamento jurídico do Brás diz para não dizer. Porque aí a própria família pode dizer que é difamação, que é calúnia, e querer algum processo jurídico. Então, por isso que o ministério ele não diz por quê. Porque o cabra foi sentado. Mas o cabra ele pode dizer por que ele foi sentado. Por que ele perdeu o ministério? O cabra pode falar isso. Mas por que ele não fala para a Irmandade que gosta tanto dele, que o adora tanto, que ama tanto? Por que ele não diz para a Irmandade? Por que ele não convoca uma reunião lá? Irmandade, vou fazer uma visita ao irmão e eu vou contar tudo o que aconteceu. Por que eu perdi o ministério? Nossa, ele tem um poder, meu filho. À noite está todo mundo lá. E pode levar as câmeras e o tripé, e pode botar a iluminação, pode botar o chroma aqui. Eu vou contar tudinho por que eu fui sentado. Irmandade, eu tropecei porque eu fiz isso, isso e isso.
E aí o ministério está certo mesmo, não posso atender não. Agora, se eu acertar aqui, eu posso votar com a minha liberdade. Mas eu estou falando aqui para vocês ficarem sabendo por quê, porque eu tropecei mesmo, mandado perdão e tal e tal. Por que ele não faz isso? Não, por que ele não faz isso? Ah, rapaz. Entendeu? O ministério não vai dizer por quê. Porque o ministério pode ser acusado. Porque se você disser, você vai ter que provar. E o ministério não quer provar nada. Lá está o artigo 9, que tem tudo lá. Foi estatuto. Juridicamente está amparado pelo estatuto. Aí, tem choro. Mas o CC Besta, ele... vários acontecem. Não, só aqui no meu canal você tem vários vídeos assim de irmandade que saem em defesa do ministério assim cegamente, achando que aquele ídolo dele é um santão, só porque aparentemente é um santão. Mas a irmandade faz isso pelo cooperador, pelo ancião, pelo cooperador de Jó, sabe? Mas pelo outro irmãozinho lá, ninguém faz isso. Aqui, ó, continua aqui. Deixa eu ler aqui. Além disso, o cooperador foi coagido a declarar publicamente que havia entregue seu ministério por vontade própria, sem a oportunidade de se explicar diante da igreja. Esse episódio gerou grande indignação entre os presentes. Gerou grande indignação entre os presentes. É porque é cooperador. Resultando em um manifesto espontâneo por parte do povo. Ou seja, a gritaiada lá dentro da igreja, que buscava transparência e justiça na condição da situação. Esse povo quer transparência e justiça. Não, deixa um parente dele dar um trupicão, você vai ver se ele vai querer justiça. Nada, pô. Aqui não tem inocente, não. Transparência. Eles querem transparência? De novo, pede para o cooperador. Ah, você encontra com aquele cooperador que foi sentado, você gosta tanto dele, já foi na sua casa, já foi na casa do CCBista, o CCBista já fez almoço bom para ele, jantar bom para ele. Por que o cooperador não conta para ele? Por que foi sentado? Esse povo aqui que está defendendo o cooperador, que esbravejou dentro da igreja, já convidou esse mesmo cooperador para aquele jantarzão lá. Já andou de carro, já congregaram junto, já ficaram ali de certa intimidade. As irmãs lá já fez bolo para ele, jantar para ele. Por que esse cooperador não conta para ela? Não são gente boa assim? O cooperador já não é gente boa? Não é o santão da paróquia? Por que não conta para esses CCBistas? Por quê? Não vem dar uma de migué aqui não, filho. Não vem dar uma de migué aqui não. Você faria o quê? Se você fosse inocente? Mas se o cooperador contar, depois não tem chance de perder o ministério. Foda-se, meu filho. Você quer o que aqui? A sua honra, a sua dignidade, a sua inocência ou a porcaria do ministério? O que é mais importante aqui? A sua dignidade, a sua honra, o seu nome? Sabe? A sua reputação ou a porcaria do ministério? Você vai botar a boca no trombone? Não, fui sentado injustamente, que eu não fiz nada disso aqui, é assim. Mas aí o ministério pode não querer que você vote. Não, foda-se o ministério. Mas a minha dignidade, não. Por que ele não conta isso? E aí você sai defendendo sem... Olha, meu filho, deixa eu te contar uma coisa aqui para você. No caso aqui da mulher que foi pega em adultério. Da mulher que foi pega em adultério. Se você não tiver, velho, esse tipo de... Se você não parar para pensar, não refletir sobre esses assuntos, você cai naquela que a mulher que foi pega em ato de adultério lá está escrito na Bíblia. Que todo mundo... que chegaram com ela, apresentaram para o Senhor Jesus, aí disseram, Senhor Jesus, essa mulher aqui foi pega no ato de adultério. O que você diz? Aquele povo que estava ali, já ia chegando com pedra para jogar na mulher, porque disseram que ela foi pega de ato de adultério. E aí, velho, quem não tem senso de justiça e de juízo,
Quando vê aquela multidão ali já pegando em pedra para jogar naquela mulher, ele já chegou ali. O que aconteceu com essa mulher? Ah, ela foi pega em adultério. Ele já pega na pedra também para jogar, porque aquele cabra disse. Ele não sabe de nada o que está acontecendo ali. Mas como todo mundo está com a pedra na mão e jogando, ele também já pegou. Ah, se todo mundo está jogando e ela é adúltera, ela é adúltera. Aí o Senhor Jesus chegou, eu estava ali escrevendo, e as acusações, e o Senhor ali escrevendo. O Senhor não viu nada. Não, o Senhor não viu. A lei diz que tem que apedrejar ela. O Senhor Jesus não viu. Não botou, não pegou a pedra para jogar na mulher. E aí disse, olha, se você não tiver pecado, atira a primeira pedra. Como todo mundo era pecador, não tinha moral para condenar a mulher, todo mundo vazou. Por quê, velho? É gente que não tem moral para julgar o outro. O CC besta não tem moral para julgar o ministério. Porque o CC besta corroborou com todo o ministério que está aí. CC besta e ministério são farinha do mesmo saco. Sabe? Eles jogam o ministério para cima, o ministério cresce e engorda, e aí eles não têm moral. É todo mundo farinha do mesmo saco. Então você precisa, rapaz, ter senso para arguir, para senso de justiça. Não, tá todo mundo jogando pedra aí. Não vou jogar pedra, não sei o que aconteceu, eu não tenho certeza, eu vou pôr minha mão nesse lugar. Não, por quê? Por quê? Por quê? E esse cooperador é inocente? Tem certeza? E por que ele não diz? Por que ele não se defende? Ele perdeu o ministério? Por que ele não fala para a Irmandade por que perdeu o ministério? O que foi que ele fez para perder o ministério? Por que ele não diz nada? E aí eu vou chegar e defender ele? Por que ele não se defende? Se ele não se defende, eu vou defender ele. Hã? Se ele não se defende, eu vou defender ele. Por quê, meu filho? Por que eu vou me comover para um cara que não se defende? Não, se ele não se defende, eu vou pegar a pedra e jogar no Brás, jogar no ministério. Por quê? Por que ele não atira a primeira pedra? O ministério que sentou ele é culpado? Por que ele não atira a primeira pedra? E aí diz para mim, me explica por quê. Aí eu me junto à causa dele e também jogo pedra naquele ministério que sentou ele. Mas se ele não reage, por que eu vou reagir por ele? Se nem sei a causa. Aí o cooperador não diz porque foi sentado, por que eu vou defender ele? O cooperador não me explica por que foi sentado, se é inocente, isso e aquilo, por que eu vou pegar na pedra e defender ele? Para lutar na causa dele. Esse povo aqui, por que eles têm tanta certeza? Se o cooperador nem reage, que é o primeiro a reagir. Ai, rapaz. Diante disso, reforçamos nosso compromisso com a verdade, nem sabe o que é, e com os princípios de respeito e justiça que devem reger nossa comunidade. Princípio de respeito e justiça. Isso aqui que é respeito e justiça para defender a causa do cooperador. Mais um Zezinho lá no banco. O ministério está certo. Esse mesmo cooperador aqui podia tirar a liberdade de um Zezinho lá no banco, aí ele chega e diz, não, o ministério está certo. Se o ministério tirou, é porque o ministério está certo. Aquele irmão lá foi sentado. Então o ministério está certo, aquele irmão lá é errado. Aí eles não vão se comover pela causa daquela irmã ou daquele irmão. Aquele organista lá foi sentado, não pode mais tocar, sai da escala. Aí ninguém vai se comover pela causa dela. Ninguém vai dizer, não, mãe, porque a irmã foi sentada. Mas fui sentado por causa disso. Não, o ministério está errado. Ô, cooperador, por que a irmã sentou? Não. E aí, meu filho, aí ninguém desses tais defensores aqui da justiça e o respeito, ninguém vai reagir. É só contra o cooperador que reage. Aí põe a mão no fogo pelo cooperador. Claro, o amor fingido do ministério, todo mundo do ministério é um santão. Vão se lascar, rapaz.
Vai enganar o caralho, não eu, rapaz. Em pousar aqui de soninha toda pura, não. Ah, vá. A cavaleiro não tem balança torpe, não. Nem balança corrupta. Oramos para que essa situação seja esclarecida e resolvida da melhor maneira possível. Sempre buscando a vontade. Nem dá nem para ler o resto. Ainda fala o nome de Deus aqui. Deus está no meio dessa porcaria, não, rapaz. Gente sem senso. Aqui, você vem aqui. Por mim, governam os príncipes e os nobres. Sim, todos os juízes da terra. Por mim. Por quem? Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim. Por quem? Gente que governou reinos. Gente tipo Daniel, que governou da Pérsia no Irã, a Índia lá do outro lado. Daniel governou por isso aqui. Esses pecadores de merda, eles não governam porra nenhuma. Uma igrejinha lá de merda no bairro, e eles nem sabem de nada para governar. Eles não sabem nem andar. Quanto mais governar um império que nem governou Daniel. E ele governou usando isso aqui de Deus. Esse povo idiota não atenta para isso. Não sabe nem andar na sua merda, na sua medíocre vidinha miserável. Eles não sabem nem governar a sua merdinha de vida medíocre. Quanto mais governar um império da Pérsia até a Índia, como governou Daniel, que era entre os 3 príncipes que mandava na porra toda. Usou isso aqui de Deus. Aprendeu, leu, meditou, se instruiu nessas capacidades do Criador. Se ser besta, não está interessado nisso. Por isso que fica fazendo barraquinho aí, não sabe andar na vida. Uma merdinha de vidinha miserável deles, eles não sabem andar. Quanto mais governar, que você pega ali da Pérsia, lá no... milhões de pessoas, governar território, com culturas diferentes, religiões diferentes, gentes diferentes, costumes diferentes, comidas diferentes, bebidas diferentes. E Daniel chegava e governava, sabia entrar e sabia sair, mas usava as capacidades de Deus. Ser bestas e vossos capeta em Cristo com suas merdas de midinha miseráveis não sabe nada. Por isso que ficam aí metendo os pés pelas mãos e falando merda. Vão se lascar, rapaz, vão tomar nos vossos rabos. Tem mais.